Shalom, queridos. Hoje é Provérbios 30. Só o Senhor faz isso. A gratidão a Ele. Palavra-chave, gratidão por tudo que Deus tem feito desde maio de 2023, que nós estamos numa sequência de capítulos da Bíblia. Começamos em Gênesis, capítulo 1, e já estamos em Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30 é o capítulo onde temos as palavras de Agur. Não temos informação bíblicas nem históricas sobre quem foi essa pessoa. Alguns estudiosos acreditam que seria um pseudo, um pseudônimo de Salomão. Pseudônimo de Salomão. Ideia que é facilmente descartada, dado o estilo do texto. Como o texto não tem nada a ver com os textos de Salomão, então se descarta essa possibilidade. Independentemente de quem tenha sido Agur, vemos que existem verdades preciosas que podemos extrair desses capítulos de Provérbios. O que me chama atenção, muita atenção nesse texto, é como o autor destaca alguns pontos que deveriam ser vistos em nossas vidas. Provérbios 30, versos 2 e 3. Na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Não tem conhecimento mais bruto dos homens, não tem conhecimento de homem, nem aprendeu a sabedoria, nem tem o conhecimento do santo. Então, vamos ver isso aqui, né? Agur, ele abre sua exposição reconhecendo suas falhas e fraquezas. Fazer isso deve ser uma marca da vida do cristão. Nós não somos perfeitos, não somos melhores que outras pessoas e reconhecemos que temos diversas falhas. Essa humildade e vulnerabilidade em reconhecer nossas fraquezas é que nos leva para mais perto de Cristo, o único pelo qual temos salvação de nossos pecados. A altivez e a arrogância não têm lugar na vida das pessoas que se renderam aos pés da cruz, que entregaram suas vidas ao Senhor. Não podemos ter arrogância, exortar, falar dos erros das pessoas, exortar para levantar essas pessoas, para essas pessoas serem reformadas, refeitas em Cristo, quando estão caídas. Isso é uma necessidade. Todos devemos ajudar uns aos outros. Alguém caiu, a gente vai tentar levantar, ser usado pelo Senhor. Mas se sentir arrogante, porque eu vou falar com fulano, porque olha a vida dele como está, nem parece que é um servo de Deus, não é como eu, olha aí minha vida como é, eu procuro buscar a Deus. Então, isso não cabe na vida do Filho de Deus. A gente sabe que vai levantar um caído e de repente alguém nos levanta também, porque somos imperfeitos. A minha vida toda tentando levantar os caídos, mas sei também que muitas vezes já me levantaram. Deus já usou pessoas para me levantar. Então, é um ajudando o outro, em nome de Jesus. Existem dois exemplos muito claros sobre isso na palavra: o jovem rico e a parábola do fariseu e do publicano. Em ambos os casos, vemos pessoas que acreditaram serem boas o suficiente, não se abrem para reconhecer suas fraquezas e se achegarem a Cristo de maneira mais próxima. Agur diz:
Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É Provérbios 30, versículo 12. Felizmente, né? Tem pessoas se achando que está abafando e nunca foi lavado da sua imundícia. Só o sangue de Cristo nos purifica. Você vê pessoas que dizem, eu sou melhor do que certo crente. O crente faz isso, faz aquilo. Só que nós temos, se somos crentes, temos o Espírito Santo, podemos ter entristecido, mas ele não nos abandona. E o Senhor Jesus Cristo sempre disponível para nos purificar. Ele disse, nós confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Então, nós sabemos que com ele, com Jesus, há essa possibilidade. Só basta ser de Jesus, não se conforma com o pecado, não peca por prazer, e aí estará sempre confessando pecados, e o Senhor Jesus Cristo, que som dos corações, sabe quando é um arrependimento verdadeiro e vai fazer o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vai perdoar e ainda vai purificar. Então, nós devemos agradecer ao Senhor por esses recursos que nós temos e não se incomodar com a arrogância daqueles que dizem: eu sou melhor do que ele, eu faço isso, eu faço caridade, eu vou no orfanato, eu vou no presidiário visitar, eu vou nos hospitais, eu fico fazendo esmola para os pobres, eu sou melhor. Só que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É Provérbios 2:8. Então, a gente tem que saber que as obras é apenas para glorificar o Pai que está no céu. Se alguém se gloria porque vai no orfanato, que vai cuidar dos pobres, que vai fazer com as viúvas, e ele não anuncia Jesus, não reconhece que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, não reconhece que para se tornar um filho de Deus tem que aceitar Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, ele pode botar todas as boas obras dele, da hora que nasceu até a hora de morrer, não vai para os céus. Porque se fosse por obras, Jesus Cristo não precisa, Deus não precisava mandar Jesus. A gente precisa receber a Jesus pela graça e depois que recebe a Jesus, aí a gente vai praticar as boas obras, porque aí são aceitas, porque você vai fazer agora para glorificar o seu Pai. E quem lhe fez ser filho dele, do Deus eterno? Jesus. Então, por isso que as obras daqueles que não receberam Jesus não são aceitas. Jesus só aceita as obras daqueles que são seus filhos. Porque ele pode até não fazer aquelas obras todas que você faz, mas ele é filho de Deus e aquelas obras foram chegar até o Pai porque foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas se você que está todo achando que está abafando, qualquer um de nós, que não, para eu chegar nos céus eu tenho que fazer boas obras, não chega. Só chega por Jesus. Porque as obras que você. Não é porque você aceitou Jesus que não vai fazer, não. Tem que fazer. Porque tem muito crente misericórdia, meu Deus. É tanta barbaridade. Tem um crente que não precisa fazer nada, eu sou salvo pela graça. É outro erro. Não precisa ser crente, porque crente ele faz boas obras. Agora ele faz para glorificar ao seu Pai. Ele já é salvo por Jesus Cristo, já se tornou filho de Deus e agora é o tempo todo fazendo boas obras. Não é para se aproveitar porque é salvo pela graça, pensando que vai viver uma vida comum. Basta você ler Mateus, capítulo 25, de 31 a 46, a lista de boas obras que Deus e Jesus fala quando chama vinde benditos do meu Pai. Então, o Filho de Deus, ele é salvo pela graça para fazer boas obras para o Pai. Ele é salvo, ele se torna filho de Deus e ele faz as boas obras para glorificar o Pai. E a prova disso é Mateus 25, de versículo 31 a 46. Não me canso de falar sobre isso. Todos os discipulados, cada vez que eu estou falando, eu tenho que deixar isso bem claro. Porque a gente pensa que vai fazer boas obras para ser salvo? Jamais. Como é que Deus vai aceitar alguma obra de alguém que não é filho? Só é filho se receber Jesus. João capítulo 1, versículo 12.
Se não recebeu, não é filho. Ele vai receber coisa de que não é filho? Ele só tem compromisso com os filhos dele, é aquele que Jesus comprou pelo seu sangue e se tornou filho por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos viver uma vida, não é assim, desse jeitinho aqui que está falando Provérbios, né? Deixar de arrogância, ser humilde, reconhecer que Jesus Cristo pagou o preço para ser purificado de toda imundícia. É o Senhor Jesus que nos purifica. Provérbios 30, de versículo 4. Provérbios 30, versículo 1. Quem subiu ao céu e desceu? Provérbios 34, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem? Quem foi? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que você o sabe. Então, a gente está vendo aqui esse Agur, ninguém sabe quem é ele, mas é alguém que realmente está falando da parte de Deus. Senão não estaria na Bíblia, né? Numa passagem que remete diretamente aos capítulos finais do livro de Jó, Agur nos mostra que devemos entender e reconhecer a posição do Senhor em relação à nossa posição. Somos criaturas, somos falhos e passageiros. Ele é o Criador perfeito, santo e eterno. Então, essa passagem aqui é semelhante à do livro de Jó. Deu para entender? E a gente vê, eu já disse a vocês, então não repetir, sempre tem que repetir. Deus gosta de repetição, a gente precisa de ter repetição e não se zanga não, porque quando você vai que a gente vê que repetiu, é porque a gente não aprendeu ainda. E Deus é assim, ele repete o tempo todo, porque sabe que a gente está precisando aprender. Então a gente vê aqui passagem do livro de Jó, que já passou, e já estamos em Provérbios, já estamos vendo Agur falando. Porque eu já disse a vocês, todos os personagens da Bíblia, eles têm conhecimento das outras passagens, como no caso o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, todos os escritores da Bíblia passou por ele, conhece o Pentateuco, para depois, quando eles vão falar, eles vão basear naquilo que Deus deixou escrito no livro, nos 5 livros, que são os primeiros livros, o alicerce da Bíblia. E aqui nós estamos vendo esse Agur falando semelhante ao que falou Jó, que não faz parte do Pentateuco, mas também teve conhecimento do que Jó falava. É a pessoa que está com o Espírito Santo tem sempre o conhecimento do que o outro também fala sobre Deus. E aqui nós vamos vendo, somos criaturas, já falei sobre isso. Então, Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é pura, escudo é para os que confiam nele. Quem confia em Deus sabe que toda a palavra de Deus é pura. Ele também reconhece a autoridade da palavra de Deus, de Deus. Em meu entendimento, essa deve ser uma marca na vida daqueles que declaram-se cristãos. Se é um cristão, então tem que reconhecer a autoridade da palavra de Deus. Quando é a autoridade da palavra de Deus, se alguém está falando a palavra de Deus, está interpretando corretamente, você tem que verificar se está sendo correto, porque se está correto, não brinque não. Você está ouvindo Deus falando, alguém falando e a interpretação está correta, não brinque, obedeça. Reconheça a autoridade do nosso Deus. Quando entendemos a autoridade da palavra, passamos a não apenas saber disso, mas agir de acordo com o entendimento.
Isso significa que estudar a palavra todos os dias e ter reverência diante do que Deus diz, aplicar os ensinamentos em nossas vidas deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação de amor. Você ama a Deus? Então, deve estar assim, nesse nível, como está aqui ensinando a palavra de Deus. Se a gente entende a autoridade da palavra, esse Provérbios 30 está falando sobre isso. Provérbios 30, versículo 5. Se você já entendeu que a palavra é autoridade, ela é Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, se é Jesus, se a palavra é o verbo que se fez carne, então ela é autoridade sobre nós. Se a gente reconhece isso, a palavra como autoridade de Deus, em meu entendimento, eu espero que seja o seu também, essa deve ser uma marca na vida daqueles que declaram-se cristãos. Estou repetindo para ficar bem claro. Quando entendermos a autoridade da palavra, passamos a não apenas saber disso, mas agir de acordo com o entendimento. Não é ficar sabendo, eu estou sabendo que está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 28, que se um homem olhar para uma mulher e pensar, já fez. Não é só para saber, é para ser autoridade sobre a sua vida. É você, quando pensar, se arrepender e deixar de pensar. Se é autoridade sobre a sua vida, a palavra, você já sabe que se olha para a mulher e pensa, então você já sabe que não é para fazer isso. É para você se arrepender desses pensamentos e deixar de fazer esses pensamentos. E aí onde vem o assunto de um homem que pede uma moça em casamento, vai falar com os pais, porque não é para pedir para namorar, o filho de Deus pede para casar. Então pede para casar e fica ali todo dia na porta dessa moça, em vez de cuidar de aprontar rapidinho tudo que é necessário para casar, sua casa, tudo direitinho, não, vai ficar todo dia na porta daquela moça, beijando, abraçando. E o que você acha disso? Quer dizer que um homem que beija uma moça, que vai casar com ela, que ama, vai beijar a moça na boca e vai pensar nos anjos que estão nos céus. Ai, meu Deus, quanto anjinho. Oh, meu Deus, que trono lindo, é isso, é? Então, Mateus 5, 28, para quem reconhece a Bíblia como autoridade, como sendo Jesus, porque ele é a palavra, então já sabe que tem que deixar essa cultura maligna de chegar na casa do pai de família e ficar beijando e abraçando a filhinha até o dia do casamento. Pronto. Isso aí é a razão de muitos lares destruídos, porque a pessoa começa com o diabo e termina com ele. Porque se a pessoa sabe que a palavra de Deus é autoridade, a pessoa vai respeitar, vai honrar aquela jovem que pediu um casamento, que vai namorar com ela, que está namorando, não, que está comprometido para casar. E aí ele vai fazer o quê? Correr atrás do mais rápido, preparar tudo que falta para casar e casar. Quando vai para casa da mulher, já deve estar mil coisas adiantadas ou já é tudo pronto. Porque o homem não é boneco, ele vai ter uma menina que tem uma jovem que ele gosta, que vai querer vê-la sempre, mas ele vai querer vê-la sentadinha com toda a família, mas isso aí também vai deixar ele impaciente, né? Querendo beijar, ver, mas não beija, mas fica com vontade. Então corre atrás do prejuízo, apronta tudo, já vai para a porta da moça com tudo pronto. Por mais humilde que seja, mas tem que ser sua casinha. E aí casa rápido. A pessoa censura quando casa rápido, vem, mas você casou rápido. Porque tem que conhecer. Conhecer o quê? Quem disse que a pessoa passa 1 ano, 2 anos conhecendo ninguém? Não conhece, queridos. Então Deus estava errado quando fez o casamento de Rebeca com Isaac. Ele chegou no mesmo dia, já estavam os dois juntos, porque o casamento daquele tempo era o pai abençoou e está casado. Já foi para a sua tenda, começar a sua vidinha sexual. Todos os dois virgens, todos os dois abençoados. Não estava errado que não ficaram se conhecendo? Na Bíblia não tem negócio de namoro ficar sentado. Aí tem que seguir o que a Bíblia ensina. Ah, mas é a cultura dele lá. A cultura dele é a cultura dos céus. A cultura da Bíblia é a cultura dos céus. É a cultura daquele que está caminhando para os céus. Então, pronto. Você não está caminhando para o céu? Então tem que ter a cultura da Bíblia. Ah, mas eles eram orientais, nós somos ocidentais.
mas nós somos dos céus, somos cidadãos, estamos aqui passando um tempinho, somos cidadãos dos céus, então nossa ação é de acordo com o que a Bíblia ensina, seja oriental, seja o que for, mas é o que Deus está ensinando para nós, para todo aquele que recebe Jesus. Então vamos dar valor à palavra, vamos saber que ela é autoridade, é isso que a Gu está falando aqui para nós. Provérbios, louvado seja Deus. Tem mais algum versículo? Tem. Versículo Provérbios 30, de 8 a 9. Os versículos tem muito, agora falando que destaque, tem mais esse. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? O que, empobrecendo, não venha furtar e tomar o nome do Senhor em vão. Então, nós temos aqui Provérbios, falando sobre você não ficar. Tá vendo você? Eu já falei tanto isso desde maio de 2022, 2023, quando nós começamos o discipulado, que eu estou falando, você está correndo atrás de quê? A ordem é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Então você está correndo atrás de quê? Que não tem tempo de ganhar uma vida para Jesus. Que deixa seu parente para o inferno, porque você não vai lá falar porque não tem tempo na correria de vida. Para conseguir coisas que Deus não mandou você conseguir. Você busca o reino e agora ele acrescenta as suas riquezas porque ele quer você fazer naquela obra de Mateus 25, de 31 a 46. Então você vai fazendo a obra, ele vai lhe acrescentando, você não sabe nem de onde vem, as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem ao Senhor. Então, quando pensa que não, você tem tudo como apareceu, com certeza foi com honestidade. Alguém ofertou isso, alguém ofertou aquilo. Quando pensando, você tem tudo. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, que é fazer as pessoas conhecer a Jesus, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Não adianta, a riqueza vem assim para o Filho de Deus. Não vai faltar nada. Nosso Deus é fiel. Se a gente faz a obra dele, com certeza ele sustenta. Agora, é claro que eu não estou falando que você não vai trabalhar. Agora, eu estou falando como está aqui em Provérbios. Você trabalha, vai ter o tempo de você ganhar o parente que está lá não sei aonde, o colega de faculdade, porque você vai fazer um equilíbrio entre o seu horário de serviço para sustentar a sua casa, a sua família, e o horário de fazer a obra de Deus. Não estou falando que é para ficar preguiçoso de braço cruzado, como tem muitos assim, agora eu vou fazer a obra. E começa. Sem Deus nem mandar fazer obra nenhuma, porque às vezes vai Deus manda você discipular, ganhar discipular, mas eu digo aquela obra que faz, eu vou para tal lugar, sem ter nada na vida para ficar pedindo a um e a outro, não é isso. Deus manda, não precisa pedir nada. Eu não precisei pedir nada para ter uma casa, não precisei nada. Deus fez tudo. Nas invasões, pregando o evangelho, Deus fazendo. Hoje eu tenho casa, eu tenho tudo. Mas não foi pedindo, foi Deus dando. Deus fazendo como chegar tudo nas nossas mãos. Não é ficar obrigando que alguém, fulano, vai sustentar, porque tu sabe que eu estou fazendo uma obra, passando na casa de um, pede comida, não é assim. É Deus que faz assim, fulano, vem almoçar aqui. Meu Deus, eu estava com fome naquela luta, pregando o evangelho em tal bairro, não tinha nem tempo para ir comprar comida. Mas não é que me chamaram para almoçar? As pessoas são usadas por Deus para te chamar. As coisas de Deus não é do seu jeito, é do jeito dele. Você tem que somente crer, servi-lo, esperar que ele faz tudo. Ele diz as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui Provérbios 30 está dizendo, 30 versículos dizendo assim, afaste-me da vaidade, a palavra mentirosa, não me dê pobreza, nem riqueza, equilíbrio. E a gente fica correndo, vai querer riqueza, ela vem, Deus vai mandar de maneira extraordinária, no sobrenatural. Experimente fazer o que Deus mandou. Em vez de amanhecer o dia preocupado para fazer um trabalho extra, faça o trabalho suficiente do seu sustento do seu lar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pode ser até um emprego, um outro emprego, que você tenha uma vida com mais tempo para servir a Deus.
Ai, meu Deus, que emprego é esse maravilhoso! O empresário deixa eu fazer o trabalho de acordo com, eu dividir por um tempo como eu quiser. Aí eu talo tantas horas tá a hora, tantas horas tá a hora, e aquelas outras horas é para fazer a obra de Deus. Deus é Deus, o resto é conversa. Ele está falando conosco, é a autoridade a palavra dele. E correndo atrás de riqueza não, para depois você não se esquecer de Deus. E nem se você correr atrás da riqueza, o que acontece? Pode correr atrás da riqueza e depois esquecer. Ai, tá tudo na minha vida para que eu quero Deus. Ou então ficar pobre, nem para ficar pobre, porque se você ficar pobre, ficar furtando, ficar morrendo de fome aí, dando trabalho para os outros, também não vai glorificar o nome do Senhor. Então, é equilíbrio. Deus não deixa ficar pobre nem rico, para não me esquecer. E eu digo para você, se você é uma pessoa que faz a obra, Deus vai deixar você ficar rico, porque sabe que você vai usar o dinheiro para a obra dele, para servir ao seu próximo, e vai fazer tudo aquilo que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, porque Deus vai providenciar uma riqueza que não é para você, é para você usar no reino dele. Você tem a sua parte, sustento digno, mas você vai lembrar que tem uma grande obra para fazer, como está escrito em Mateus 25, de 31 a 46. Eu tenho repetido constantemente, eu espero que você já tenha feito essa leitura, decorado, até cantado essa palavra, para não esquecer. Em nome de Jesus. Provérbios 30, estamos encerrando. Vocês leem tudo para entender mais ainda e ter mais conhecimento. E também conserve os comentários, porque vai sair as perguntas sobre o que eu falo no questionário. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor.